Oi, gente! Eu sou Marta Ramos Xavier. Estou aqui estudando novamente com você o livro de Ruth, capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Eu aqui com o meu café com palavra e você aí estudando a palavra de Deus. Vem comigo, vamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Aqui no capítulo de número 2 do livro de Ruth diz assim, que ela se foi. Esse versículo, ele é muito encorajador para todos nós que dependemos da graça e estamos esperando o suprimento, a orientação da parte de Deus. Ruth, ela teve a boa sorte de acabar respingando no campo de Boaz. A verdade, porém, que esse detalhe era muito importante, que parecia que algo era natural, mas não era, era a providência divina. Deus já estava trabalhando na vida dela. Nada acontece por acaso, por mero acaso. Não, Deus sempre trabalha na vida daquelas pessoas que se disponibiliza para Ele e diz, eis-me aqui, Deus, a minha vida é tua. Ela foi no campo de Boaz, parece que é algo muito natural, mas na verdade não era. Ela poderia ter ido para um campo de um homem ruim, do coração fechado, de mão fechada e nada aconteceria. Mas na verdade ela foi parar no campo de Boaz, no campo de um homem que tinha um coração voltado para Deus, e Boaz, ele dependia também de Deus. E sabe, gente, e quando nós vamos vendo o trabalho de Boaz, você vai vendo que Deus, ele tinha um meio na vida de Boaz, porque Boaz, ele tinha um coração bondoso e um coração generoso, e a providência de Deus estava conduzindo tanto a vida de Boaz como também a vida de Ruth. Boaz quase não consegue acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Imediatamente ele foi buscar informações. No versículo de número 8, mostra que ele fez de tudo para que ela não fosse embora daquele campo, que aquele campo era dele, ele queria que ela ficasse ali para colher. No versículo de número 6 e 7 diz assim, esta moça é moabita, respondeu o capataz dos colhedores. Ele era chefe dos colhedores e ele cuidava daquelas mulheres. Então, ela estava ali trabalhando e ela também tinha acabado de chegar. E ele fez uma série de perguntas, queria saber quem ela era, qual era o objetivo dela, por que ela estava ali. Então, quando Boaz pergunta para o seu capataz quem era aquela moça, o capataz, ele já havia feito os questionamentos para Ruth. Então, ele pôde dar as respostas para o seu patrão. Então, quando Boaz perguntou quem é aquela moça, o seu capataz responde, ela é Ruth, porém moabita. Isso era ruim, porque ela era moabita, então era ruim. Mas aí ele fala, olha, porém ela é nora de Noemi. Ah, isso é bom. Aí ele teve que analisar tudo que tinha de positivo e tudo que tinha de negativo na vida daquela bela moça. Como estrangeira, ela não tinha o direito de respingar no campo de Boaz ou em outro campo, por ela ser estrangeira e moabita. Então, quando ela chegou naquele local, ela pediu para o capataz um emprego e ela disse, olha, eu sou moabita, porém eu cuido da minha sogra, eu preciso de mantê-la, de alimentá-la e eu preciso de um trabalho. A minha sogra é Noemi. Noemi era de Belém. Então, ele deu o trabalho para Ruth. E Ruth, ela morava em um rancho ou numa cabana. E
A Noemi ficava naquela cabana, naquele rancho, durante o dia, e a Ruth, ela ia trabalhar no campo para respingar. E a Ruth, ela só ia lá para casa no final do dia, ela não ficava indo e vindo, não. Ela saía de manhã e voltava no final da tarde. Porém, no decorrer de um dia de trabalho, a Ruth, ela dava algumas pausas, porque o sol era muito ardente, o sol era escaldante. Então a Ruth, ela dava pausas, tomava uma aguinha e eu tomo meu café. Mas aí a Ruth, ela dava pausas, porque ela tinha que descansar. Só que ela, gente, ela era uma pessoa muito dedicada. Por ela ser tão dedicada, o versículo de número 8 diz que os dias de privações dela já estavam passando, já estava terminando. Sabe a tua luta, as tuas privações, ela tá passando, ela tem dias contado. Não esquenta não, entrega nas mãos de Deus, assim como Ruth. Aí os dias já estavam terminando das privações de Ruth, os seus dias também vão terminar, suas privações também já estão chegando ao fim. Aí o amor estava fluindo naquele lugar, como as águas do rio Amazonas, sabia? Aí o trecho de Ruth, capítulo 3, versículo 10 e 11, mostra-nos que Boaz era um homem assim já mais velho, um homem idoso, um homem que financeiramente já estava resolvido, ele era um homem que já tinha uma vida financeira estável, mas a Ruth, ela era uma garota, ela era uma jovem mulher bonita, jovem, cheia de vida, e Boaz, ele recomenda para que ela não procurasse um outro emprego, que ela não fosse para um outro campo. Olha, minha filha, fica aqui trabalhando comigo, fica aqui neste campo, não vai embora, sabe? O coraçãozinho dele já estava meio tum, 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 e eu acho que ele já estava assim com um pouquinho de ciúmes. Se ela for para outro campo, ela é jovem, bonita, possa ser que alguém se interesse por ela, sei lá, acho que ele estava com um pouquinho de ciúmes. Sem dúvida, sem dúvida, não estava em foco outras mulheres pobres ali com Ruth. Não havia naquele local de trabalho mulheres com a mesma necessidade de Ruth em respingar. Deu a entender que só a Ruth naquele momento que ia respingar. Porém, as outras mulheres que estavam naquele lugar, elas estavam trabalhando sem respingar, ok? Mas as mulheres trabalhavam na colheita, elas estavam ali. Todas, mulheres e homens que trabalhavam naquele lugar, todos, homens e mulheres, eles tinham um registro, tipo uma fichinha, olha, aqui trabalha fulano, 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 mas a Ruth, ela não estava nesse registro. Então, o Boaz, ele chega, quando ele vê a Ruth trabalhando no versículo de número 9, ele diz para ela assim, olha, é bom você ficar trabalhando juntamente com as minhas servas. Não é bom você ir para lá, para outro campo, ou ficar aqui sozinha, porque é perigoso. Porque ele estava alertando da questão de violência, que naquela época era muito comum a mulher no campo, ela sozinha, ainda mais quando era estrangeira, havia aqueles homens malfeitores que eles abusavam delas sexualmente, ou judiavam delas por serem estrangeira. Então Boaz falou, olha, é melhor você andar em grupo com as mulheres aqui do meu campo, com as minhas servas. Aí no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim, que se tornou algo muito claro, algo que ficou muito conhecido de todos, a história heróica de Ruth. Que Ruth, no tocante, ela não havia por nenhum momento abandonado a sua sogra, que por nenhum momento ela tinha deixado a sua sogra de lado e ela por nenhum momento havia deixado de buscar provisão para a sua sogra. Então, quando ela chega lá, ela faz a petição, ela leva mantimento, ela leva suprimento para a sua sogra. E Boaz, quando ele soube de toda essa história, ele ficou
ficou profundamente tocado com o ato de bondade, de generosidade de Ruth, sabe? Ele fica assim encantado por ver uma moça tão jovem e tão disposta, pronta para trabalhar, para ajudar e cuidar da sua sogra. Então isso toca muito com ela. E ela era uma mulher estrangeira que rapidamente ela já estava quase uma princesa do campo. Sabe por quê? Porque o amor estava fluindo, porque Deus, ele estava derramando do que ele tinha de melhor, que se chama o amor. Deus tem muitas coisas boas e o amor faz parte de uma delas, sabe, gente? E dar e receber é a lei mais importante que existe no universo. A lei de você poder doar, de você dar. Nós doamos e damos quando nós temos amor. O amor, ele abre mão de coisas. Então, quando nós damos o nosso melhor para alguém que necessita, quando nós damos o que há de melhor em nome do amor, pelo amor, Deus, que é o próprio amor, o maior doador da história do mundo, foi Deus, porque Deus, ele deu tudo o que há de melhor, ele deu tanto que há de melhor, que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para quê? Para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Então o maior doador, que era Deus, ele estava ali também, na vida de Boaz, e Boaz doava o que tinha de melhor. Então quando Ruth, ela chega diante de Boaz, ela prostra-se diante dele e ela se inclina em reverência. Ela tinha recebido a graça e por isso ela estava ali se reverenciando a ele e agradecendo, reconhecendo a bondade dele. No capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim, que Ruth era uma trabalhadora estrangeira e ela trabalhava ali naquele campo. Muitos naquela época desprezavam as pessoas que trabalhavam no campo, principalmente mulheres que iam para o campo e que eram estrangeiras e que elas iam respingar. Muitas vezes elas eram barradas porque elas não poderiam respingar no campo de quem não era daquela terra e também elas eram maltratadas. Porém, com Ruth, tudo era diferente. Ruth, ela era dona de uma beleza, ela era uma mulher gentil, era uma pessoa educada e ela tinha uma generosidade muito grande e a vida dela estava nas mãos do Todo-Poderoso. Ela tinha lançado sobre ele toda a necessidade que ela tinha e o propósito de Deus estava ali trabalhando, operando sobre a vida de Ruth. O poder de Deus faz toda a diferença na vida das pessoas. E era essa força de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus que fazia com que Ruth era diferenciada no meio da multidão. Capítulo 15, 16 diz assim, que ela deveria ser ajudada por todos, quanto quisesse e fizesse por ela. Sabe por quê? Porque logo ela se tornaria a princesa do campo e ela estaria comendo na mesa do próprio proprietário. Outros sim, aos trabalhadores foi ordenado o seguinte, olha, aqui nós só temos neste momento só a Ruth que está respingando, ok? Então vocês vão escolher o que há de melhor e vão deixar cair para que a Ruth ela venha e respingue o que há de melhor. Ruth, ela era tão dedicada no que ela fazia. Versículo 17. Ela era tão dedicada no que ela fazia. Ela dava tanto do seu melhor que em um dia de trabalho, gente, ela colheu 28 litros de cevada.
tudo separadinha, tudo limpinha, tudo organizadinha. Ela fez 28 litros. 28 litros de cevada é equivalente a 5 dias trabalhado. Essa mulher era tão dedicada no que ela fazia, por isso que chamava a atenção de todos e chamava a atenção de Boaz. Porque no passado ela tinha tido uma vida razoavelmente financeiramente boa. E quando ela chega naquele campo para trabalhar, ela não chega cheia de mimimi e de dedinhos. Não, ela vai e faz o que ela tem para fazer. Ela era uma mulher determinada. Então quando ela chega naquele campo, ela trabalha com uma excelência que em um dia de trabalho ela colheu equivalente a 5 dias trabalhado. Ela deu conta em um dia de serviço a 5 dias que ela teria para fazer, ela fez em apenas um dia. E quando ela chega com todo aquele suprimento, com todos aqueles alimentos que garantiria a alimentação dela e da sua sogra, ela fica muito feliz. E aí nós vamos entender o quê? Que aquele suprimento, além do seu esforço e da sua dedicação, a Noemi, no versículo de número 18, ela recebeu um generoso presente. Certamente, o que ela recebeu foi maior do que ela pensou ou do que ela imaginou o que ela ia receber da sua nora. Essa circunstância, ela prova uma série de indagações que só pode ser explicado de uma seguinte forma. Ela já estava vivendo de milagres. Ela já estava gerando milagres, porque ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. E aquele trabalho, tanta dedicação, tornou-se em pequenos milagres. E sabe, gente, Deus que é todo poderoso, Deus que ele é autossuficiente, que anos atrás parecia que ele havia deixado as duas abandonadas. Aparentemente parecia que Deus havia abandonado, mas Deus não havia abandonado elas. Deus sempre esteve com elas, mas agora parece que Deus resolveu sorrir para elas de uma tal forma que Ruth, quando ela volta para casa, aonde está Noemi, termina aquele vazio, aquela solidão da casa, daquele dia. E sabe o que acontece? A Noemi, ela fica feliz, o seu coração se enche de alegria. O espírito de Noemi novamente é irradiado. O espírito de Noemi parece que novamente reviveu. E Noemi, ela não pode falar para Boaz pessoalmente, agradecer a Boaz pelo que Boaz está fazendo, mas Noemi, ela começa a orar a Deus pela vida de Boaz e abençoar. Todos nós precisamos, em vez em quando, de alcançarmos o coração de Deus e termos pequenos e grandes milagres dentro das nossas vidas, para que nós possamos reviver e que algo novamente nos dê combustível para nós nos sentirmos novamente fortalecidos. E no versículo de número 19 e 20 do capítulo 2, a Noemi, ela está tão admirada pela quantidade de grãos que a sua nora, ela havia respingado, que ela fala: minha filha, da onde quem lhe deu tanto suprimento desse jeito, pela quantidade, pela circunstância? Ela não teve outra resposta além do que dizer: olha, foi no campo de Boaz, e o próprio Boaz ajudou com essas bênçãos. Todas as bênçãos agora giravam em torno de Boaz, pela consequência que Boaz era um homem de bem, e o amor de Deus habitava dentro do coração de Boaz. E Boaz, ele estava pronto, que Deus havia enriquecido a Boaz, para Boaz abençoar outras pessoas, para Boaz abençoar o seu semelhante. E sabe, gente, o que aconteceu? O benfeitor e abençoador
não estava presente para ouvir o que Noemi tinha para dizer, mas a generosidade foi louvada a Deus. E ela tinha visto que naquela terra tinha um homem de Deus. Deus, ele sempre vai nos conduzir. Deus sempre operando grandes e pequenos milagres para a vida daquelas pessoas que falam: Deus, eu dependo unicamente do Senhor. A medida de um homem não é medida pelo que ele diz, mas sim pela sua generosidade, pelo seu amor, porque a maior lei universal do mundo chama-se amor, porque Deus, ele é o próprio amor. O amor de Deus é a prova do novo nascimento na vida da pessoa. O amor de Deus, ele é a prova de que as pessoas têm dentro de si grandeza e generosidade. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 18 diz: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Que o amor de Deus, que a graça e a misericórdia de Deus seja derramada e transbordada na sua vida, para você partilhar do amor de Deus. E eu te espero para o nosso próximo encontro, para nós continuarmos estudando o livro de Ruth. E eu vou ficar hoje por aqui com o meu café com palavra e te aguardo em breve para que nós possamos estudarmos juntos um pouquinho mais sobre o amor que vai estar por aí, o amor de Deus na vida de Ruth e de Boaz. Até breve, fica com Deus.